te proteja, te livre de todo mal, te dê uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Quem mais está aqui? A Bispa Adriana, que eu amo tanto. Deus abençoe tua noite, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, que seja uma noite maravilhosa. Bispa Silmara, minha filhinha, que eu amo tanto também. Que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, te dê uma noite maravilhosa. Rose, pastora Rose, minha alegria, que Deus abençoe, guarde, te proteja, te livre de todo mal, abençoe você, sua casa, sua família, Tata, Thaís, respectivos namorados, em nome de Jesus. Quem mais que está aqui? A Raquel, minha irmã querida, Deus abençoe, guarde, te proteja, te livre de todo mal, abençoe tua casa, seus filhos, seu marido, que seja uma noite maravilhosa para você, em nome de Jesus. Leonildo, meu irmão fiel, querido, Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, abençoe você, sua casa e toda a tua família, em nome de Jesus. Bruna, meu amor maior, está aqui do meu ladinho. Elvira veio hoje, graças a Deus. Então estamos completos. Deus abençoe, minha irmã querida, que Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal, abençoe toda a tua casa, que a tua noite seja maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Então, com os beijos e os boa noites dados, vamos então ao que interessa, que é a aula de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a abertura dos selos, não é? Então nós temos aí, eu fiquei devendo a aula passada, que eu falei sobre os selos. Então mais ou menos isso que vocês estão vendo na tela é o livro, tá? Em nome de Jesus, é sobre a abertura destes selos que nós vamos falar hoje. Foi sobre a abertura deste livro que João se desesperou e se entristeceu muito por não ter ninguém que era digno de abrir, até que apareceu Jesus Cristo e ele abriu cada um dos selos, e a gente vai ver então o que isso significa na nossa vida, não é? A abertura dos selos. Então, nós vamos falar hoje sobre Apocalipse capítulo 6 e capítulo 7. E nós vamos aqui no capítulo 6 falar sobre os selos. Então vamos à leitura do livro de Apocalipse. E eu já retorno aqui para a gente poder falar e conversar sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse. Amém? Vamos lá. Deixa eu soltar o áudio aqui. Apocalipse, capítulo 6. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz forte, como o barulho de um trovão: Venha! Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. E ele saiu vencendo e conquistando. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo dizer: Venha! Aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Então o cordeiro quebrou o terceiro selo. E ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia:
Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 kg de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Depois, o cordeiro quebrou o quarto selo. E ouvi o quarto ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte. E o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a quarta parte da terra para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Então o cordeiro quebrou o quinto selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e Verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca, e foi dito a eles que descansassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo, que eram seus irmãos, e que iam ser mortos como eles tinham sido. Em seguida, vi o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como os figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Glória a Deus. Deu para ouvir direitinho? Espero que sim, não é? Então, vamos começar a conversar aqui. O que eu preciso que vocês entendam a partir deste momento? A revelação, a partir de agora, o livro de Apocalipse significa revelação. Aquilo que vocês vão entender, aprender a partir de agora, talvez mude completamente aquilo que você entende por vida na Terra, o momento em que nós estamos vivendo. Então vamos lá. O que acontece? Quando João tem esta visão, ele não tem uma visão daquilo que iria acontecer. Lembra que eu falei a aula passada, para nós prestarmos atenção em que figura de linguagem João, ou em que tempo João falaria as coisas?
parecia, se assemelhava. Aqui não. Aqui foi feito. Então, o que João viu foi algo que aconteceu na ascensão de Cristo ao céu. Então, quando Jesus morre, ressuscita, há um momento que ele vê os discípulos, ele diz assim: não toquem em mim ainda, porque eu ainda não fui ao meu Pai. Mas assim que Jesus vai ao céu, ele ascende ao céu, aquele momento já começa a ampulheta ser colocada da forma ao contrária e começa a contagem regressiva para a volta de Jesus. Então, o que nós vemos aqui João fazer é algo que já aconteceu. Não é que esse selo vai ser quebrado, não é que essas entidades, estes seres espirituais, esses cavaleiros serão liberados. Não. Todos eles já foram. E conforme nós tratarmos agora de um a um, você vai perceber que tudo isso já está acontecendo na Terra. Então vamos lá. O primeiro cavaleiro, né, que João diz, é o cavaleiro branco. O que é o cavaleiro branco? O primeiro ser a ser liberado para a Terra, o primeiro espírito, ou o primeiro, eu não sei, né, como é que a gente vai tratar. Vamos tratar como entidade. A primeira entidade enviada para a Terra, liberada pelo selo, é o anticristo. Não o ser anticristo. Você precisa entender assim. Não é que o cavaleiro branco é o anticristo. Ele é o espírito do anticristo. Então, a partir da liberação deste cavalo, deste cavaleiro branco, o que nós passamos a ter na Terra? O espírito do anticristo atuando. Então, o que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que é contra Cristo. E conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão se adiantando e a contagem regressiva para a volta de Jesus vai ficando cada vez mais curto este tempo, a gente percebe que o número de anticristos aumenta cada vez mais. E o que vai acontecer? Vai chegar um momento onde esta entidade vai encontrar o ser perfeito, que vai ser o próprio inimigo, que vai ocupar, a gente vai falar do anticristo mais para frente, mas vai ocupar o reino na terra e fará coisas muito boas para aquelas pessoas que ainda habitarem aqui. Então, o primeiro cavaleiro, embora você possa pensar, nossa, mas eu tinha certeza que era Jesus. Não, Jesus ainda não voltou. A volta de Jesus é o arrebatamento da igreja. Então, Jesus vem e ele leva a igreja com ele. A liberação deste cavaleiro branco, na verdade, é o anticristo liberado sobre a terra. E a partir daí, nós começamos a perceber que vai aumentando cada vez mais o número de pessoas, blasfêmias e seitas, e até falsos, a multiplicação absurda de falsos profetas, de falsas igrejas, de falsos seres que vêm falando no nome do Senhor e, na verdade, aparentando estar arrebanhando para Deus, na verdade estão afastando pessoas de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Jesus Cristo é o espírito do anticristo. Amém? Lembre-se que vocês têm toda a liberdade do mundo para, conforme eu estiver falando, vocês colocarem as perguntas aqui no chat e eu imediatamente paro e respondo para vocês. Amém? Então vamos lá. Este foi o primeiro cavalo, o cavaleiro liberado. Depois, o segundo cavaleiro foi o cavaleiro vermelho. Deixa eu só apagar o de cima, irmão, senão eu me perco. Então vamos lá. Quem é o segundo cavaleiro? Então, assim, depois que o ser vivente desvenha, este cavaleiro vermelho, ele recebeu o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Então ele trouxe o quê? Sangue, violência, ódio entre as pessoas. Então vai havendo também na história da humanidade uma evolução. É muito comum nós olharmos para trás. Outro dia eu assisti aquele filme Grease, né, nos tempos da brilhantina.
E aí eu coloquei no grupo dos bispos e pastores, eu falei, como eu queria ter vivido nesta época. E é meio que unânime, todo mundo, porque a violência, a maldade, ela era bem menor e não faz tanto tempo assim. Mas a gente percebe que antigamente era mais fácil você andar na rua, era mais difícil você ver famílias se acabando. Hoje, o que nós vemos todos os dias? Filhos matando pais, pais matando filhos. Não tem um dia sequer que não tem derramamento de sangue, né? Governos confusos. A gente está acompanhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e a população revoltada, não só, obviamente, pela morte pelo assassinato, na verdade, né, cruel que aquele bandido, daquele policial fez, mas já num acúmulo da pandemia, da falta de emprego, da necessidade de alimentos. Então, este espírito já está sobre a terra. E a gente percebe que também, assim como o espírito do anticristo, ele vem em uma evolução. Então a gente vai percebendo que vai chegando numa hora, qual foi a promessa que o Senhor nos disse? Primeiro ele disse assim, vamos recordar as palavras de Jesus para que a gente não se perca na história, né? Quando aquele jovem mancebo pede para andar com ele, e o Senhor diz assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres, o Senhor diz, ele recusa e o Senhor diz, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí então Pedro pergunta para Jesus, mas e nós, que largamos tudo, casa, família, dinheiro, emprego, a própria vida para te seguir? O que o Senhor promete para ele? Ele diz assim, a vocês que entregaram famílias, profissão, a própria vida para me seguir, não há um de vocês que não receba ainda no tempo presente 100 vezes mais com perseguição. Então, nós sabemos da promessa. A promessa que nós estamos vivendo nesse tempo de Apocalipse, de cumprimento do Apocalipse até o final, a promessa do Senhor é que Ele não nos dará aflição maior do que aquela que nós podemos suportar ao seu povo. Daqui a pouco a gente vai falar dos 144 mil e vamos falar sobre a grande multidão. Então, ao seu povo não será dada um peso, uma carga maior do que possa suportar. Mas nós percebemos ao nosso redor, né, caindo 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mesmo que nós não sejamos atingidos, nós percebemos a violência aumentando a cada dia, porque esse espírito já está liberado. E muitas pessoas elas falam assim, eu não acredito em Deus, porque aonde está Deus vendo tudo isso acontecer? Na verdade, Deus está cumprindo aquilo que está sendo dito no livro de Apocalipse. Este é o tempo em que nós veremos todas estas coisas acontecerem. É óbvio que a pessoa não tem entendimento do mundo espiritual, muito menos do Senhor, a gente não vai cobrar que ele tenha noção do que está acontecendo. Mas nós, que temos a sabedoria, a luz da palavra, precisamos nos manter firmes. Porque ao vencedor será dado o quê? Comer da árvore da vida, o reconhecimento do seu novo nome, a vida eterna, não viver a segunda morte, mas tudo isso nunca nos foi dito que seria sem perseguição e sem aflição. Amém? Então, vamos lá para o terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro preto, né? É o negro. Deixa eu apagar aqui, peraí. Então vamos lá. O terceiro selo. Então disse, venha. Diante de mim estava um cavalo preto. Ele tinha na sua mão uma balança. E o que acontece? O Espírito, ele diz que vai haver um dia de trabalho para se comprar 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada. Cevada ainda é mais barato do que o trigo. Ou seja, o que esse espírito, essa entidade está trazendo para a Terra, nada mais é do que uma grande escassez financeira e de recursos. Então, a gente também percebe, conforme vai aumentando a população mundial, vai faltando recursos na Terra.
muitas pessoas passando fome. Eu não estou contando para você nenhuma novidade, né? A gente se comove com algumas coisas, mesmo vivendo em tempos de informação imediata, praticamente, a gente faz de conta que algumas coisas não acontecem. Então a gente vê algumas cenas de crianças extremamente miseráveis na Etiópia, na África, em países assim, a gente comove o nosso coração. Como se no nosso país, ou até mesmo no nosso bairro, não tivesse algo muito semelhante. A gente faz de conta, nós queremos acreditar que a fome, a escassez, a pobreza, a necessidade, ela está muito distante de nós. E não é verdade. Se nós abrirmos os nossos olhos no seu caminho de ida até o trabalho, no seu caminho de volta para casa, nos seus passeios de final de semana, é impossível que você não passe por um morador de rua. É impossível que você não passe por pessoas necessitadas. Então, a atuação deste cavaleiro na terra, ela é mais do que notória. E, obviamente, assim como os dois primeiros, nós podemos perceber de uma forma muito forte a atuação dele e a evolução. Eu não sei se você sabe, acredito que deva saber, né? Nós não temos, eu não vi a Thalita entrar aqui, acho que de adolescente só a Bruna que está nos acompanhando, pelo menos nesta sala. Se todo o Brasil, se todo brasileiro quiser ir no banco, aqueles que têm conta, né, e quiser sacar o dinheiro, todo mundo ao mesmo tempo, não tem dinheiro para todo mundo. Então isso é uma escassez financeira. Até o mês passado, que um dos planos do governo era imprimir mais cédulas, o que aumenta a dívida do país. Então, assim, ainda mais agora, nessa época que nós estamos vendo mais e mais a assolação financeira, necessidade. Então, a atuação também deste cavaleiro, ela já é muito notória no nosso meio. Não é algo que está por acontecer, é algo que já está acontecendo bem diante dos nossos olhos e nós sabemos muito bem disso. Amém? Outro cavaleiro e último cavaleiro é o cavalo amarelo. Então, o quarto selo, deixa eu preparar aqui o microfone direitinho, perdão. Então, o ser vivente, né, ele diz de novo, venha, e ele olha e ele vê o cavaleiro amarelo. E esse cavaleiro chamava-se Morte. E foi dado a ele o poder sobre a quarta parte da terra, para que isso trouxesse guerra, fome e pragas. Olha, nada mais atual de nós falarmos do que praga. Nós estamos no meio de uma grande peste. Não é a última. Eu não estou dizendo para você aqui que é o final dos tempos. O Senhor Jesus ele disse que nós passaríamos por tudo isso, mas calma, porque ainda não é o fim, diz o Senhor. Então nós tivemos a peste negra, nós tivemos a própria gripe que matou a muitos, nós tivemos o ebola, nós tivemos a SARS, nós tivemos a AIDS, tantas outras pestes que vieram assolar este mundo. E por quê? Por causa da liberação deste cavaleiro. Nós podemos perceber, irmãos, que ainda são atuações isoladas, não é? Então a gente tem um rumor, a gente tem uma peste, isso passa um ano, passa alguns meses, muitas vidas são ceifadas, depois nós temos uma guerra, depois nós temos notícias ruins, a escassez financeira vai aumentando até que vai alcançando a maior parte da população. Isso é assim, separado ainda. Mas o que a gente não pode fechar os olhos é que o cerco vai fechando. E todos esses cavaleiros vão chegando próximos um ao outro. Este sim será o fim, onde todas estas coisas ruins estarão acontecendo ao mesmo tempo. Amém? Vamos lá. Este é o cavaleiro amarelo, o cavalo amarelo, que traz a espada, a fome, a peste e as feras. Uma outra coisa também que a gente vê na história bíblica, que todas as vezes que Deus está irado com o povo, é desta forma
que ele castiga o seu povo, através da espada, através das enfermidades, lembra até com Moisés? Quando Moisés estava com medo e o Senhor falou para ele assim, põe a mão no peito, e ele tirou, ele estava leproso. É mais ou menos isso, o Senhor mostrando para ele o poder que o Senhor tinha sobre as enfermidades da terra. Amém? Vamos voltar aqui então. Este é o cavaleiro amarelo, ou melhor, o cavalo amarelo. Depois, irmãos, o que nós vamos ter? No quinto selo, a palavra ela vai nos falar sobre as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, mas que tinham um testemunho. E a palavra diz que eles diziam em alta voz como que um pedido por justiça. Até quando, ó soberano, santo, verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Aí a palavra diz que a cada um deles foi dada uma vestidura branca e dada uma palavra de esperança, para que eles esperassem um pouco mais até que se completasse o número de mártires que ainda existiam sobre a terra. Então, o que é um mártir? Mártir não é só o que morre, porque a gente aprendeu, né? Nós aprendemos que mártir é aquele que morre por uma causa. Mártir não é, neste caso, não é só aqueles que morreram, é aquilo que Jesus disse aliás, que Pedro disse para Jesus, e nós, que praticamente deixamos a nossa vida de lado para te servir. Estes são os mártires. Pessoas que realmente você olha para elas e você vê a dor do evangelho. Pessoas que passaram por situações que um ser humano normal não suportaria. Vocês se recordam o que o apóstolo Paulo disse quando as pessoas começaram a pegar no pé dele? Não me molestem, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Amém? Então, mártir do Senhor, o que o Espírito diz para esse sangue derramado pelos mártires que estavam clamando por justiça, é que eles aguardassem o momento certo, porque ainda existiam sobre a terra, ainda existem sobre a terra, pessoas dispostas a dar a sua própria vida pelo Evangelho. Mas a estes que clamavam, já foi dado a eles a vestidura branca. Mais uma vez lembrando para vocês que no Apocalipse, ou melhor, no céu, nós já aprendemos que aqueles que recebem a vestidura branca recebem uma vestidura de honra, um reconhecimento no reino de Deus de honra. Amém? Prosseguiremos então. Este foi o quinto selo. Opa. E agora vamos para o sexto selo. O sexto selo diz assim, né? Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, a lua ficou vermelha e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes. O céu se recolheu, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas, ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis, né, os chefes de estado, os poderosos da terra, buscavam lugares para se esconder, e caíam sobre eles como que a ira do Senhor, pois havia chegado o grande dia. E a grande pergunta que ficou no ar é: quem poderá suportar a ira de Deus? Então, nessa arte que eu coloquei aqui para vocês, é só para deixar claro que o sexto selo são os cataclismas. Então, terremotos, como eu coloquei aqui, né? Algumas datas e locais. Algumas vezes o eclipse do Sol, queda das estrelas, a lua que ficou vermelha. Então, na verdade, assim, grandes cataclismas que também, a partir da liberação desta entidade, deste espírito, deste selo ser aberto, a Terra passa a ter esporadicamente e cada vez mais, com uma frequência também maior, terremotos, vulcões que entram em erupção, furacões, tsunamis e tantas outras coisas. Você vê até em lugares como
naturalmente não teria como haver um problema. O Brasil, por exemplo, que é um país abençoadíssimo em relação a cataclismas, problemas de natureza, olha o que aconteceu por 2 vezes em represas. Não é? A última agora, se eu não me engano, foi Brumadinho, não é? E a outra foi a primeira... me fugiu o nome. Se alguém lembrar, coloca aqui. Que é o poder da natureza. A interferência também do homem na natureza. E que todas as vezes que acontecem enchentes e todas essas coisas, a gente percebe o quanto nós somos frágeis diante daquilo que é o poder da natureza. E o Senhor mostra aqui, através desse selo, que todo o poder da natureza também está nas mãos do Senhor. Isso, Bispa Paula, muito obrigado, filha. Foi lá em Mariana, né? E que até hoje as cidades ainda não se recuperaram dessa grande tragédia. Né? Nós temos um exemplo de Hiroshima e Nagasaki, não é? Que teve a bomba atômica e que foi completamente reconstruída, e são cidades modelos hoje. O Japão passa por terremotos terríveis, ali é tudo já, eles tentam se preparar, fazendo construções anti-terremotos e essas coisas, porque sabem que são situações que podem acontecer. Aqui na América do Sul, nós também temos a ocorrência de terremotos e coisas desse tipo, e que vai cada vez mais aumentar conforme o tempo da volta de Jesus estiver chegando. Amém? Vamos lá. Este foi o 6º selo. Aí então nós entramos no capítulo 7. Eu espero não estar correndo muito, aqui não é tão difícil assim de entender, né? E para também não ficar muito pesado o vídeo e não tomar tanto tempo de vocês. Mas não deixem de fazer as perguntas caso tenha necessidade, tá bom? O capítulo 7 ele é bem pequenininho, mas tem assuntos aqui importantíssimos, como 144.000, que eu sei que é uma dúvida e uma curiosidade de praticamente todo mundo, a grande multidão, e a gente termina falando sobre a entrevista que o apóstolo João é submetido no céu. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o livro de Apocalipse para nós acompanharmos. Apocalipse, capítulo 7. Depois disso, vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste e que tinha na mão o sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinham recebido o poder de fazer estragos na terra e no mar. Não façam estragos na terra, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com o sinete a testa dos servos do nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados. Eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel, 12.000 de cada tribo. De Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas.
estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de roupas brancas, e tinham folhas de palmeira nas mãos. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Eu não sei. O Senhor sabe, respondi. Então ele me disse: estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição. São as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro, e elas ficaram brancas. É por isso que essas pessoas estão de pé, diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença. Elas nunca mais terão fome nem sede. Nem o sol nem qualquer outro calor forte as castigará. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida. E Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas. Amém. Glória a Deus. Então, vamos à nossa última parte. A Bispa Silmara fez uma pergunta aqui. Então, antes de entrar na última parte, eu vou ler a pergunta e vou fazer a resposta, tá bom? Vamos lá. Fiquei confusa quando o senhor falou que João teve a visão do que aconteceu lá atrás, mas no decorrer da aula, a abertura dos selos. Disse que está acontecendo nos dias atuais, como se fosse realmente uma previsão. Então, aí que vem a confusão do livro de Apocalipse, não é? Lembre-se que aquilo que João está tendo acesso, o que ele diz aqui, são coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Então, na verdade, nós não estamos vendo o fim do Apocalipse. O que a gente entende é que já está acontecendo. Amém? Então não é que é uma previsão, porque no mundo espiritual tudo isso aconteceu na eternidade. Então, por exemplo, quando Jesus foi crucificado? Na fundação do mundo. Não é? Ali quando o mundo foi feito, Jesus já foi crucificado. Então todas as coisas já aconteceram ali. A diferença que nós precisamos sempre no livro do Apocalipse é entender: tempo, eternidade não existe, nosso tempo existe. A ascensão de Jesus ao céu, tudo isso que João está vendo, aconteceu já no mundo espiritual. A conclusão de tudo isso ainda leva-se tempo. O que a gente não pode é fechar os olhos e entender assim: ainda vão ser abertos os selos. Um dia vai ser liberado os cavaleiros, e quando o cavaleiro do anticristo for liberado, o anticristo vai reinar. Não, não é assim. As coisas vão acontecendo gradativamente. Então não é que é uma previsão, é um fato. No mundo espiritual, todas as coisas já estão consumadas, como Jesus disse no momento em que ele é crucificado e ele deixa de ser um humano e volta a ser espírito. A última palavra de Jesus na terra foi que está
consumado. E a partir dali começa-se, antes, ele fica mais um pouco aqui na terra, e depois que ele tem a ascensão, em uma passagem ele diz: todo o poder me foi dado. Com esse poder, ele se torna digno de abrir os selos. Amém? Então, ele vem, cumpre a sua tarefa, aquilo que já estava escrito, aquilo que estava determinado, aquilo que no mundo espiritual já era, ele vai para o céu, recebe todo o poder e então ele tem a autoridade do Cordeiro de abrir os selos. Então, neste momento da ascensão de Cristo, os selos são abertos, essas entidades são liberadas e a terra passa a caminhar a passos largos para a volta de Jesus Cristo. Amém, filhinha? Deu para entender? Se não, você pergunta e eu respondo de novo, não tem problema nenhum. Tá? Vamos lá. Então vamos falar agora sobre os 144 mil. Quem são os 144 mil? Uma vez eu recebi na porta da minha casa, aliás, eu recebo sempre na porta de casa os testemunhas de Jeová. E eu sempre dou muita atenção para eles, não é? Antes eu vou lá sempre, eu vou no portão, converso, agora não, né? Por causa de tudo isso, mas sempre converso. E uma das coisas que eles sempre dizem é que os 144 mil são eles, que só eles serão salvos. E uma vez eu perguntei para eles assim, mas nossa, vocês são tão pequenos assim, que só tem 144 mil membros? E o rapaz falou assim, não, é que até dentro lá da nossa religião, alguns não serão. É tudo muito confuso, né, irmão? Quando a palavra, ela é muito clara em relação aos 144 mil. Existem, sim, muitas, como é que eu vou te falar? Muitas teorias, mas a explicação bíblica, eu acho que ela é muito clara para todos nós, não é? 144 mil diz respeito diretamente aos judeus. O Senhor ele diz 12 mil de uma tribo, 12 mil da outra, 12 mil da outra, 12 mil da outra. Agora, eu preciso ter entendimento do quê? Dos números. 12 é o número do povo do Senhor. 12 é o número daqueles que são os líderes, patriarcas, apóstolos e as 12 tribos. Então não significa que vai ser exatamente 1000 é multidão. Então, muitos da tribo de Judá, que existe até hoje, muitos da tribo de Levi, muitos da tribo de Benjamim. Deu para entender? Então, 144 mil significa muitos de cada um dos judeus. Agora, por que não todos, apóstolo? Porque destes, somente aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como Senhor. Lembra que Jesus veio para os judeus, mas os judeus não os receberam. E então, o Senhor diz que aqueles que não eram passariam a ser. E nós que não éramos, nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Então, 144 mil são muitos judeus de todas as tribos, de todos os tempos. Aí você pode me dizer assim, mas apóstolo, explica melhor uma coisa. E aqueles que já morreram? A Bíblia não nos diz que o Senhor foi ao inferno buscar os espíritos cativos? Aqueles que estavam dormindo e não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus? Todos terão esta oportunidade. Todos terão a oportunidade da salvação. Amém? O Senhor não está trabalhando para levar ninguém para o inferno. O Senhor está trabalhando para salvar pessoas. É isso que, às vezes, as pessoas não conseguem entender. A religião é que muitas vezes me faz entender que é muito difícil servir a Deus. Que é muita regra, é muito não, é muito pecado, é muito não pode. Deus está trabalhando para me mandar para o inferno. Deus criou tantas leis que agora é impossível eu não ir para o inferno. E não é verdade, é o contrário. É o contrário. O Senhor trabalha para nos perdoar, para nos ensinar a amar, para nos tornarmos melhores, para entender que nada deve ser obrigado e tudo deve ser pelo amor.
Então, dessa grande multidão das tribos, muitos entenderão que Jesus é o Messias. Amém? E todos aqueles que reconhecerem Jesus Cristo como Messias receberão a salvação e estarão ali nessa posição de honra diante do Senhor como os 144 mil. Aí você pode me fazer uma pergunta, né? E você vai dizer assim, mas apóstolo, só fala dos 144 mil. E a igreja? A igreja, peraí, vamos ver se fala alguma coisa da igreja aqui. Na sequência, vamos procurar aqui, a partir do versículo 9, diz assim, ó, depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão. Depois do que, irmãos? Depois que ele teve a visão dos judeus salvos, de 144 mil judeus que aceitaram Jesus como o Messias. Aí ele olhou e viu o quê? Uma grande multidão que ninguém podia contar, mas não era 144 mil, eram milhões. De onde? De todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, estava como? Em pé, diante do trono do Senhor Jesus, vestidos como? De branco, saudando o Senhor com palmeiras. E eles clamavam diante do Senhor, a salvação pertence a Deus que se assenta no trono. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono. Os líderes e os 4 seres viventes, aqueles lá que nós vimos na aula passada, se prostraram com o rosto em terra e adoraram a Deus pela salvação de milhares e milhares de pessoas. E os seres diziam, graça, honra, poder e força seja para o nosso Deus sempre. Amém. É poderoso demais. É lindo demais. Eu sempre vejo essa cena, irmãos. Sabe, aquela multidão de judeus, 144 mil, simbolicamente, um silêncio, tudo em paz. Daqui a pouco ele olha e vê uma multidão. Mas assim, mais que um país, um povo inteiro celebrando, cantando, com bandeira, sabe? O apóstolo João disse palmas, mas eu não sei o que ele quis dizer, mas eu imagino faixas, bandeiras, hinos, cânticos, sabe, sorriso no rosto, e o povo gritando que Jesus era o Senhor, o Salvador, a alegria da igreja. O Senhor diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. Que momento precioso a nossa chegada no céu. Que momento lindo vai ser a igreja, não tem como não se emocionar, vai ser a igreja invadindo as regiões celestiais numa multidão de seres adotados, daqueles que não tinham direito, mas que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que não tinham direito, mas foram conquistados, chegaram até ali porque o Senhor assim desejou. Você pode achar que eu estou exagerando, né? Mas, esse apóstolo ele é muito emotivo mesmo. Não, eu sou, mas tem algumas coisas que não dá para aguentar, irmão. Mas, eu vou provar para você que o que eu estou falando é verdade. Olha a última parte que nós vamos encerrar. Olha como é forte o que nós vamos ver agora. O Apocalipse 7 termina com com os seguintes versículos. Olha só. Derramados, incensários, está cheio das orações dos santos, 7 trombetas, os dias de Deus derramados, rejeita o objetivo. Todo livro para cadê? Perdão, irmãos. Então um dos anciãos me perguntou, quem são esses? Perguntaram para João. E nem João conseguiu entender quem é. Irmãos, Jesus Cristo. Olha só, João tinha tudo a ver com isso. Mas João estava passando por um momento de luta tão grande que ele precisava ver. Só que ele não consegue nem acreditar. E os líderes dizem para ele assim, João,
Sabe quem são esses aí de branco? Ele responde: o Senhor sabe. Ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e tornaram brancas no sangue de Jesus. É por isso que eles estão no trono de Deus. Olha que forte, irmãos. Não é porque eles mereciam, é porque eles tiveram o sangue de Jesus como limpar as suas vestes. E diante do trono de Deus, a palavra diz assim, né? Eles o servem de dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Agora pega essa, irmão. Eu vou copiar aí, peraí. Eu vou copiar aqui e eu vou colocar no nosso chat. Peraí. Não dá, irmão, é forte demais. Peraí. Meu Deus do céu. Deixa eu colar aqui. Eu não posso ler isso sozinho. Olha só o que o Senhor diz. Não disse para os 144 mil. Presta atenção. Porque o Senhor veio e eles rejeitaram o Senhor. E o Senhor nos amou. E a gente entra no céu e olha o que o anjo mais próximo do Senhor, mais próximo de Jesus, diz sobre a nossa estadia no céu, no novo tempo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os atingirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará a fontes de águas vivas, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. É por isso que nós estamos aqui. É por esta promessa que nós permanecemos de pé, suportando as aflições, as injúrias, as perseguições, as pragas, os medos, as injustiças. Porque o que há de vir é recompensador demais, é forte demais. Sabemos que isso aqui vai ser julgado por Ele, e que nunca mais, não foi, irmãos, não foi dito para os 144 mil, foi dito sobre nós. Eles, o próprio Senhor Jesus, apacentará. Nós estaremos debaixo das asas do Senhor, os queridinhos de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Nada mais nos afligirá, nada mais, nem o calor do sol, nem nenhuma outra coisa ruim, nem a fome, nem a escassez, nada. Ele vai, irmãos, vou chegar pertinho, o próprio Senhor Jesus, não é querubim, não é anjo, não é ancião, não são os 24 líderes, o próprio Senhor Jesus vai nos conduzir. Desculpa, é forte demais, é poderoso demais. Nós pertencemos a Ele, a mais ninguém. Nós não somos de homem nenhum, nós não somos de instituição nenhuma. Nenhuma religião vai lavar as nossas vestes, irmãos. Nenhum falso profeta, nenhum dinheiro no mundo vai comprar as vestes brancas. O que vai comprar, irmão, é a fidelidade, é permanecer de pé. O querubim disse, olha lá, eles estão em pé, celebrando a salvação. Eu não consigo continuar. Eu não tenho o que falar mais. Este livro é poderoso. Olha, entender é bom demais. Ter a luz da palavra na nossa vida é bom demais. O que eu posso te dizer, irmão, tudo isso já está escrito. Tudo. Tudo que nós estamos passando e vendo ainda há de piorar.
Não vai melhorar. Vai piorar. As pessoas vão cada vez mais se afastar de Deus. O anticristo vai reinar. A gente vai falar das testemunhas que o Senhor vai enviar, elas serão assassinadas. As coisas vão ficar ruins. Mas para aqueles que permanecerem aqui. Porque o Senhor vai nos buscar antes. Então, suporta a tua prova, irmão. Permanece de pé. Eu sei que você tem aflição, mas não é nada comparado a que vem e a que está acontecendo na vida do ímpio. Que vê tudo isso acontecendo e não entende por quê. Nós sabemos por quê. O fim está próximo. Jesus está às portas. E quando nós menos percebemos, quando a gente menos esperar, Ele vem e nos leva embora deste lugar. Amém? Que essa palavra tenha sido bênção na tua vida. Eu vou chorar aqui mais um pouquinho. Vai ser difícil me desligar dessa visão que Deus me deu. Eu queria que você visse, e eu acredito que muitos conseguiram enxergar tudo aquilo que eu enxerguei. Aonde Deus me levou ministrando essa palavra para vocês. É um privilégio. Nada do que eu passei na minha vida, nada do que eu passei, nenhuma dor que eu senti na minha vida, se compara a essa glória de poder ter acesso às coisas de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Deus abençoe os bispos queridos, filhos amados. Deus abençoe cada um de vocês. Dê um meio de semana maravilhoso. Domingo nós estamos de volta. Domingo às 19 horas. Espero a presença de cada um de vocês aqui comigo. Para honra e glória do Senhor. Tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso. Amanhã nós temos quem é amanhã? Amanhã Bispa Adriana? Não, amanhã é Bispa Paula, não é? Sexta-feira, Bispa Adriana. E no sábado nós temos lá na página da igreja a pastora Rose, minha alegria. Não vejo a hora de ver a Rose ministrando, vai ser uma grande bênção. Pastoras queridas, que Deus abençoe também. Raquel, minha irmã querida, que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado aí até o final. Jerusa, querida, seja bem-vinda, não tinha te visto. Deus te abençoe, viu, irmã? Você tem uma semana abençoada também em nome de Jesus. Eu vi a Jussara aqui. Jussara, te amo. Um bom resto de semana para você. Elvira, minha irmã tão amada. Muito obrigado pela tua presença também. Deus abençoe. Estou esquecendo de alguém? Leonildo, meu irmão. Obrigado pela presença. Que a palavra tenha abençoado todos vocês. Luciana, filhinha tão querida. E é isso, né? Acho que eu falei para todo mundo. Para quem eu não falei, me perdoa, mas recebe a bênção aí de qualquer forma. Aos pastores, bispos e apóstolos, os ministérios irmãos, muito obrigado. É sempre uma honra e um privilégio ter vocês acompanhando essas lives. Edifica muito a minha vida, viu? Vocês são todos muito, muito importantes na minha vida, no ministério de cada um de vocês. Amo vocês. Domingo que vem, 19 horas, já disse e repito. Todos os dias lá na página da igreja nós temos os cultos nas lives. Domingo espero você e a tua família. A Valéria está bem, o Rodolfinho. Olha, deixa eu só falar isso para vocês. Eu estava vendo, né? 40 é o tempo da espera de Deus. E 40 semanas é o tempo da espera do nascimento. E amanhã a Valéria faz 40 semanas de gestação. E aí o Rodolfinho está liberado para vir. Em nome de Jesus. Então, por esses dias aí, o príncipe chega. Em nome de Jesus. O meu amor maior também está aqui comigo. Glória a Deus, minha alegria é completa. Então é isso. Falei demais. Já está tarde. Deus abençoe vocês em Jesus. Amo muito todos vocês. Até domingo.